Como é que começa? Eu não sei como é que começa, nunca fiz vídeo pro YouTube. Ué, nem eu, esse é um desafio para nós dois. Fala, gente, aqui é a Clara. Que é o Jonathan. Eu espero que vocês vejam mais vídeos por aqui. A gente tá tentando, é a nossa primeira vez. Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E eu já vou contar pra vocês brevemente um pouquinho da nossa história. Eu e o Jonathan somos casados há quase 2 anos, mas nós já estamos juntos há 5 anos. Ainda bem que eu casei com esse cara aqui, porque nós temos empresas juntos. Nós vamos, ao longo do tempo, contar pra vocês. Mas o grande marco da nossa história é que nós criamos em apenas 3 meses de namoro uma rede social, uma vitrine no Instagram que chama O Bão de Mó, que vai aparecer aí na tela pra você já seguir no Instagram. Não foi por algum acaso, foi porque esse cara aqui fez o favor de acidentar com 3 meses de namoro, e foi o teste assim que a gente teve pra saber se eu realmente ia acidentei por culpa dela também. Eu acidentei, foi sim, porque a gente estava no início do nosso namoro, eu queria muito impressionar ela, era aniversário do sobrinho dela. Aí eu falei, vou comprar um presente. E aí eu queria comprar um presente que ele gostasse. Era na loja que eu trabalhava, que chamava Piticas. É uma franquia, vocês já conhecem. Não vou estender mais sobre a marca, eu não trabalho mais lá também. Era no shopping aqui da minha cidade. Eu falei, bom, vou ir lá. E nisso falaram ela e a mãe dela, não, vai de carona com fulano. E deu ruim. E eu fui de carona com fulano. Aí no meio da estrada deu ruim, eu sofri um acidente de moto. Não sabia que eu tinha fraturado a patela do joelho ali, eu já tinha quebrado a patela do joelho. E continuei, eu não voltei, nem peguei assistência, nem SAMU, nem nada. Continuei pro shopping e eu lembro até hoje. Era um período assim complicado, o shopping tava fechado, não tava funcionando. Aí então eu subi as escadas, fui até o quiosque, abri o quiosque, tudo com a patela quebrada, presta atenção. Abri o quiosque, peguei a camiseta, fiz todo o processo, embalei bonitinho, voltei, fechei o quiosque, desci a escada de novo, voltamos de moto, voltei com presente. Quando eu cheguei na casa dela que eu fui avisar, né? E aí já tava com a patela quebrada, a gente só foi no médico outro dia após. A gente ainda foi no aniversário à noite. Fomos no aniversário à noite, o médico queria amputar a perna dele, o primeiro médico. Essa aí, E obviamente nós fomos buscar outras opiniões, graças a Deus não tivemos uma perna amputada. E graças ao local que eu trabalhava, 1 mês antes, eles tinham acabado de acionar o plano da Unimed. Da Unimed. Na época, tudo que eu fiz, tudo foi de consulta, raio-x, tudo, o plano cobriu tudo. Então, assim, parece que uma coisa aconteceu junto com a outra, porque se não tivesse o plano, tinha dado ruim pra mim, porque o SUS teria amputado minha perna. Nada contra o SUS, viu? Contra o médico que nos atendeu lá no SUS. Ele literalmente nem encostou em mim. Ele só olhou pra minha perna e falou, não, isso aí não tem jeito não, vai ter que amputar essa perna. E o cara é professor, viu? Mas enfim, graças ao plano deu certo. Todo o tratamento, toda a recuperação, fisioterapia, tudo deu certo. Porém, contudo, todavia, eu tive uma crise de pânico quando eu voltei a trabalhar. E aí foi uma coisa que eu conversei com ela. Eu já trabalhava no shopping há mais de 10 anos, então eu já estava com quadros de ansiedade muito forte. E eu me controlava porque eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro, então eu tentava me poldar, né? Tudo acontece com a gente, né? Quando você está estudando, você passa por isso. Na faculdade, isso é normal, é muita pressão, muita ansiedade. E aí, ali, quando eu voltei, eu tava 3 meses parado, encurtando a história, 3 meses parado, sem receber do seguro, sem receber da empresa, porque ela não podia me pagar, porque eu tinha que receber do seguro. Então, eu fiquei 3 meses passando por um quadro de ansiedade, eu entrei em depressão, eu emagreci mais de 15 quilos, eu fiquei um palito, não sei se vai dar pra colocar uma foto aí, se der pra colocar foto, a gente coloca uma foto e precisa dar uma olhada. Eu tava um palito seco. E aí, quando eu voltei a trabalhar 3 meses depois, eu ainda tava com a perna com muleta, eu lembro que eu voltei a trabalhar, ainda tava com muleta. Aí eu dei uma crise. E tipo, do nada eu não ouvia ninguém, eu via o menino na minha frente, na loja, que a gente trabalhava junto, mas eu simplesmente não ouvia o shopping, não ouvia ele falando comigo. E aí eu lembro que ali eu fiquei parado, só lágrima descendo involuntariamente, porque eu não tava chorando, mas lágrima descendo involuntariamente, eu não ouvi ninguém. Quando eu voltei, assim, à consciência, eu falei, cara, eu não vou trabalhar mais, eu vou sair, tô indo embora. Aí, tipo, sem entender, todo mundo sem entender, e depois eu conversei com o dono, que graças a Deus ele entendeu muito o meu lado, foi um negócio de cheirinho, viu? Ele entendeu muito o meu lado, e a gente conversou, a gente tentou, né, ajustar para que não ficasse ruim para a empresa, ruim para mim, e ele me mandou embora, e eu tive todos os acertos legais. Então, assim, eu não posso também falar que
patrão não presta, CLT não presta, eu não posso falar nada disso. Porque prestou tanto que é nosso amigo prestou íntimo. tanto que é nosso amigo íntimo, é nosso amigo até hoje. Graças a Deus, foi uma pessoa que veio do trabalho para nossa vida pessoal. A gente é muito grato a ele e ao o sócio dele também, que é o sogro dele, e ajudou muito, porque no período dos 3 meses, Foi quem eu te estava ajudou. praticamente passando fome. Só que eu não queria contar para ninguém que eu estava passando fome. Assim, gente, não tava faltando as coisas em casa. Eu tava com quadro de ansiedade e depressão, eu não comia nada. Então, algumas vezes, nesses 3 meses, ele me visitou. Ele ia lá em casa, ele levava... Tudo, né? Comida, besteiras, algo que você quisesse comer. pra que eu tentasse comer. Ele me ajudou muito com essa questão. Mas eu não comia. Clara ia lá em casa, que era início do nosso namoro, ela tava na faculdade. Foi um processo difícil. E ali minha mãe falou comigo, falou assim, ó, se essa menina te aguentar nesses 3 meses, é pra casar. A mulher sábia edificou lá desde o início. A mulher saiba. E aí, gente, foi um período muito difícil mesmo, tanto pra mim quanto pra ela, porque não é rude, eu sou bruto, eu acho. Não é rude, eu não destrato as pessoas, mas eu sou bruto, às vezes eu falo de uma forma direta, que fica grosseira, e aí eu falei, pronto, ela não vai me aguentar, porque eu tava insuportável, eu tava Tô te chato. aguentando até hoje. Eu tava chato, tanto que ela tentava me dar banho, e aí eu dava um corte seco nela, e aí eu falei, pronto, ela vai embora, vai pra casa dela, e vai falar, não vou botar o outro dedo aqui, porque senão o YouTube me bane, ainda mais no primeiro vídeo. Eu sempre ficava naquela, ela não vai voltar, e ela voltava. Eu sempre ficava com isso na cabeça, porque eu já tava em depressão. E aí eu falava, pronto, ela não vai voltar, fudeu, vou ficar sozinha aqui. E é isso, eu achava que eu ia, não posso falar a palavra aqui também, eu achava que eu ia entrar num estado de depressão que você não sai mais, e é dali O pior. pro além. Você vai visitar papai, sua Dida. Mas... Mas foi assim, quem me ajudou a vencer esse quadro foi ela. E o Bom de Mock só existe por causa dela. Eu acho que foi uma coisa que a gente só contou para pessoas de empresa através de mentorias, consultorias. Para quem não sabe, a gente entrou para esse mundo corporativo mesmo sem querer. E a gente nunca contou para ninguém como que nasceu o Bom de Mock, né? Foi uma doideira. Eu tinha a ideia anotadinha, bonitinha. Eu tinha a ideia do projeto, da vitrine. Porque a gente não se considera influenciador. A gente quer tentar ser o mais humano e o mais direto com vocês. Então o que vocês vê na internet é o que vocês vê na rua. Vocês cumprimentam a gente na rua. Não é um personagem. A gente não faz isso só pelo dinheiro. É quem nós somos. É quem nós somos. E, tipo assim, a gente não faz, não é simplesmente pelo dinheiro. Porque se amanhã e depois a gente quiser parar, a gente para. Porque o objetivo por trás do Bom de Mock a gente já alcançou. Que a gente vai contar pra vocês em outros vídeos também. E aí eu contei a ideia pra ela. Eu ainda tava... Lembra que eu tava nos 3 meses com a pernona engessada até aqui em cima. Eu falei com ela, ó, tem um negócio e tal. Eu podia te contar porque eu tô pensando em não voltar a trabalhar. Eu acho que eu não quero mais trabalhar em shopping. Eu vim de uma etapa de mais de 10 anos trabalhando dentro de shopping e estava me desgastando. Eu falei com ela, eu não quero mais voltar a trabalhar para os outros. Eu acho que esses 3 meses foi o suficiente para me ver que eu não quero viver de... Não era o salário mínimo, mas eu não queria depender de dinheiro dos outros, de trabalhar para os outros e poder passar uma necessidade de novo. Eu não queria isso para mim, eu já olhei para filhos no futuro, eu não queria isso para filhos, eu não queria isso para ninguém. E aí eu contei para ela, falei com ela, ó, vou te contar, mas você não pode rir. E aí eu já tinha ideia, mandei para ela a ideia. Tanto que o Bom de Mock não chamaria o Bom de Mock. O nome que a gente ia usar já estava sendo usado. E aí foi tanto que isso a gente vai fazer um quadro depois. Às vezes a gente convida quem é nosso advogado hoje para falar junto, mas foi um erro nosso de não ter registrado a marca, tá? E a gente nem sabia. Simplesmente era 2 CLT que entrou no mundo que não era deles. Não era nem CLT, ela não era, eu era verdade. só universitária e freelancer em um restaurante. Verdade. Então a gente não sabia nada de negócios, mundo corporativo, de contabilidade. A gente caiu de paraquedas. Foi muito de paraquedas. Tanto de paraquedas que quando eu comecei com o Bom de Mock, eu acho que já no primeiro mês, foi o período que eu saí do emprego. E aí a gente decidiu viver 100% do Bom de Mock. Foi um risco. Não indico ninguém fazer o que a gente fez. Nós largamos tudo. Ela ainda ficou uns meses, né? Trabalhando com o restaurante. Fiquei uns meses no restaurante e tinha bolsa, né? Da faculdade. Era o que sustentava a gente. Você era carteira assinada no restaurante? Não. Você era garçom no restaurante? Eu era cumim no restaurante. Ela era cumim. Pra quem não sabe, cumim é o ajudante do garçom. Ajudante do garçom. É tipo... É a pessoa que vai lá, limpa a mesa, leva a bebida, leva a comida. Mas, como eu sou muito desembolada em tudo que eu faço, porque eu acredito que, mesmo que a gente não goste de fazer algo, a gente tem que fazer com excelência, porque isso vai nos gerar algum crédito no futuro. Então, eu aprendi a fazer tudo no restaurante. A única coisa que eu não mexia era com a cozinha, porque realmente não era meu forte, né? Mas eu aprendi a fazer tudo a ponto de ficar por quase
3 anos como freelancer fixa e só negar a oportunidade de trabalho, porque na época eu fazia faculdade. Minha faculdade era integral, então eu não Era via doideira. benefício em sair da faculdade doideira. para trabalhar. Ela fazia faculdade, era bolsista, ganhava nem meio salário de Eram bolsa. R$600 de bolsa, talvez. Isso foi o que manteve a gente meses. Eu estava desempregado, só com bom de mock. Ela, universitária bolsista, ganhando 400 e mixaria, que era o que nos mantinha, que a gente tinha que prospectar cliente. Nós andávamos por toda a cidade, então às vezes nós pegávamos ônibus para ir e para voltar, voltávamos de pé. Ou ao contrário, ou íamos de ônibus e voltávamos de pé. Às vezes a mãe dela ajudava, emprestava o cartão do busão pra gente, e a mãe dela voltava de pé e a gente ia pro busão. Então assim, nós tivemos poucas pessoas que ajudaram a gente, mas eu acredito que foram as pessoas corretas para aquele momento. Sim. Então, minha mãe apoiava a ideia, mesmo que ela não pudesse fazer nada. Minha mãe não é de mundo de tecnologia, dessas coisas. Minha ela mãe fazia janta quando a gente tava com muita fome. E aí eu já falava, por favor, faz uma comida. A gente ficou o dia inteiro sem comer hoje. Minha mãe, ela veio da roça, então minha mãe já trabalhou assim na área de gastronomia de tudo. Foi onde que eu peguei a habilidade com comida também, foi com a minha mãe. Casei por isso. E eu acho que foi por isso que eu namorava a ideia do Bom de Mock, porque eu queria algo voltado para o que eu gosto, que é comida. Ainda não cheguei muito na área que eu gosto, eu queria especializar dentro da área de comida, não abandonando o Bom de Mock, mas agregando conhecimento real. Eu queria me especializar mais na área de gastronomia, me aprofundar no mundo da gastronomia. Sempre foi minha vontade de ser chefe, desde pequeno, porque eu só tinha 2 opções. Quando eu convivia com a roça, eu queria fazer agronomia, porque eu era muito bom com planta, muito bom com planta. Minha mãe mesmo falava, tudo que eu plantava crescia, até o pé de maçã que eu plantei numa casa que a gente morava de Independência, cresceu. E o outro era gastronomia, porque eu me apaixonava por ver minha mãe ali cozinhando, com técnicas que era só dela, com receitas dela e tal. Tanto que até parei em surrupiou o livro de receita dela, mas nunca vi esse livro. Daí veio essa etapa do Bom de Mock. Foi um momento muito difícil, de muita fragilidade. A gente nunca contou pra ninguém, a não ser através realmente de mentorias. É bom compartilhar nossas histórias, né? As pessoas pagam pra poder adiantar 4 anos de erro que você teve pra ela não errar ali no início dela. Então, muitas das vezes as pessoas chamam a gente porque elas não querem começar errado. Elas querem começar a parte administrativa, contábil, jurídica, de negócios, comércio, da forma mais correta possível. E por isso a gente é chamado. Eu lembro até hoje, a primeira pessoa que acreditou, né, de empresário que acreditou no Bom de Mock. Se eu estiver errando o seu nome, se você estiver assistindo esse vídeo, você me perdoa. O nome dele é Roberto ou é Robert? Roberto. Acho que é Roberto. Que ele era o dono de uma hamburgueria aqui em Montes Claros. E eu já era cliente dele antes do Bom de Mock. Então a maioria dos locais que eu fui, eu já era cliente, já era consumidor, já sabia que esses locais eram bons. E aí, claro, veio na história para agregar, porque a gente veio numa etapa que nós tínhamos pouquíssimo dinheiro e nós tínhamos que saber, assim, onde que nós podemos ir com R$50. Na época, R$50 dava para comer, viu, gente? Dava para comer. Nós estamos falando de 5 anos atrás, né? Sim. Espetinho. R$50, qual que é o melhor? E na época, não aconselho, né? Tipo, uma parte que a gente fala, a parte mais escura da nossa vida, nós bebíamos muito, a gente era muito farreiro e tal, então na época a gente procurava um lugar que a gente pudesse beber e comer. Com o tempo a gente viu que a gente gastava muito dinheiro com bebida e que não valia a pena, e aí a gente foi cortando o que era ruim. Também porque o nosso público no Bom de Mock, a gente foi descobrindo que o nosso público era family friends. Mais de comida mesmo, sair com a família. E a gente via que tinha pais e mães que deixavam seus filhos assistir a gente. E aí uma questão de noção, né? A gente falou, pô, não é legal a gente ficar postando bebida e nem qualquer outra coisa do tipo que possa influenciar negativamente pessoas, porque se fosse meu filho assistindo, a gente já pensa por esse lado, né? Se fosse nosso filho assistindo, seria legal? A gente fala, não, então corta. Tem algumas coisas que a gente criou, meio que os mandamentos do Bom de Mock, algumas coisas que a gente, por índole nossa, a gente prefere não divulgar. Então, nunca divulgamos bet, tigrinho, motel. Não vou no motel, então não divulgo motel. Então, se eu não vou no consumo, não vou divulgar. Os princípios do Bom de Mock é divulgar o que é bom desde que a gente goste, né? Assim, claro que cada coisa tem seu gosto pessoal. Mas assim... Mas a gente sempre vai no local pra poder ver se realmente é tudo aquilo que eles mostram na internet, vamos dizer assim. É como a gente falou, a gente não... Até hoje, 5 anos depois, a gente não se vê como influenciador, a gente não quer deixar subir pra cabeça e achar que eu sou influenciador fulano de tal, limpa essa mesa aqui pra mim, tira esse copo
sujo. Não é, a gente é tipo assim, a gente é cliente de botecão raiz, boteco de quebrada, onde que o povo não vai, a gente vai. Porque é a nossa raiz, nós somos simples, nós viemos de bairros muito simples. E a nossa ideia com o Bom de Moca é que o Bom de Moca se torne a maior vitrine, não sei, do Brasil, né? É exagero. Quem sabe? Mas a maior vitrine do norte de Minas, porque assim, o nosso intuito é dar oportunidades para empresas que nunca são vistas, mas que são boas. Nas nossas regras entra a qualidade no atendimento, higiene local e uma comida bem feita tem que ser saborosa. Se nesses 3 quesitos não passou, a comida foi ruim e atendimento foi ruim, a gente não vai divulgar. Porque meio que uma coisa que eu não gosto, eu tenho quase que certeza que você também não vai gostar. Então a gente prefere não divulgar. Já deixamos de divulgar locais por dinheiro? Sim, porque atendimento era ruim, muito ruim. Eu falei, cara, se eu divulgar esse lugar, mesmo que vai me pagar bem e você não gostar, você vai brigar com quem? Com a gente. Não vai mandar mensagem para o restaurante. Então nós já perdemos sim oportunidades de divulgar ganhando bem, só que o lugar era meio queimado. E já recebemos nesses 5 anos oportunidade de tudo para ganhar muito dinheiro. A gente, Beth já entrou em contato com a gente, esses trens já entrou em contato com a gente e foi uma trava, né, de consciência, briga de consciência. E lógico que a minha consciência falava sim, a de Clara falava não, porque, pô, vamos lá, humildão aqui, você deve uma casa, você é louco pra quitar a casa, você deve pessoas e você tá trabalhando pra pagar essas pessoas. E aí aparece uma oportunidade, não vou falar o valor, gente, que foi um valor alto. Uma boa oportunidade. Eu resolveria a minha vida, resolveria a dela, resolveria a vida de quem eu devo. A gente ia embora, a gente mudar de país, qualquer coisa. Mas foi tão engraçado porque realmente, claro, entrou num momento onde eu tava muito frágil pra aceitar oportunidades erradas, sabe? Tudo que eu queria naquele momento era dinheiro para resolver meus problemas. A gente amadureceu ao longo do processo, tem história de outras marcas que a gente quer contar para vocês também ao longo disso, de novidades também, que provavelmente a gente já vai ter contado no Instagram primeiro, mas a gente vai trazer os detalhes dele aqui no YouTube. Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente pede desculpa se a gente estiver falando demais, eu tô falando demais no vídeo do meu perfil, que vai pro canal dela. Provavelmente esse vídeo não foi pro meu canal e foi pro do Bom de Moca, a gente vai decidir. A história só do Bom de Moca. A gente vai decidir, mas é assim, é bom pra vocês conhecerem a gente, vocês sempre pediram a gente desde o início do Bom de Moca, faz um canal do YouTube, e eu falei, não, é chato, dá trabalho, e dá trabalho. Só que a gente tá, não é igual a Clara falou, não é que é dando um passo pra trás, mas a gente precisou voltar pra onde tudo começou pra gente evoluir mais uma vez. E a gente saiu de lá porque a gente não tinha carro, nós andávamos Montes Claros inteiro, assim, a gente teve muitas pessoas... Não falou que ia mudar. Não? Não. Não falou? Então, mas agora tá falando. Estamos indo mudar de casa, estamos indo voltar para a nossa primeira casa. E nós estamos felizes com isso. Nós acreditamos que vem algo novo vindo, como diz a música, algo novo vindo. E nós confiamos 100% nas promessas do Senhor. Aqui eu posso falar sobre isso, né? Então, nós confiamos nas canal. Promessas de Deus para as nossas vidas, para as nossas empresas. E nós estamos felizes demais com isso. Quando a gente saiu de lá, a gente já tinha conversado, né? Nós vamos sair, vamos nos mudar para ficar mais perto dos nossos clientes, para poder ir de pé e voltar. E realmente aconteceu isso por durante muito tempo. E aí eu falei com ela, assim, ó, vamos sair. Nesse tempo que a gente estiver por lá, a gente compra um automóvel e a gente volta para cá. Próximo vídeo. Não, que a gente vai contar sobre o automóvel. Não é sobre... A gente foi a meta. A gente compra algum automóvel e volta para cá e aqui volta a ser o que é nosso e daqui evolui. Blá, 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 outras histórias. Etc. Vulgo Rei Júlia. Hoje, pra mim, eu acho que o que mais mexe é saber que aqui onde que a gente tá foi portal para novos negócios, né? Novas empresas conheceram a gente porque a gente estava próximo. Tivemos a oportunidade de participar de eventos, de viajar para eventos fora de Montes Claros, de especializar. Nós especializamos muito, nós investimos em muitos cursos, mentorias, consultorias. Nós desenvolvemos como profissionais e nos tornamos profissionais. Vai ser papo outros vídeos, eu espero que sim. A gente nem imaginava que a gente chegaria onde a gente chegou, né? E aí a parte mais engraçada que pode gerar outros vídeos é porque a gente vai pegar a casa do zero e a gente vai ter que reformar ela, a gente vai ter que pintar, a gente vai ter que deixar ela com cara de casa. Porque aqui, ó, esse aqui é um apartamento de uma amiga que ela alugou pra gente e ela entendeu o nosso lado, a gente precisava estar mais próximo dos nossos clientes e agora o contrato se encerra já nos próximos dias e a gente vai dar esse passo para trás, porque nós já estamos 5 anos na frente, evoluídos. A gente acredita que em algumas etapas da vida retroceder é necessário para poder evoluir. Não há lugar como o nosso lar, né? Como o povo fala, os clichês falam. A gente sente que nossos
bichos também, eles sentem isso, são muito presos. A gente passeia Nala com ama. ele. Nala ama, né? Que é uma Nala gata. Mas pra Vader gosta de quintal, Vader gosta de bater criança, gosta de correr no quintal. Ele é dócil, ele é extremamente dócil e a gente sente que aqui tá ruim pra ele, né? Ele já chegou numa parte que ele tá muito estressado, muito ansioso. Antes ele já tava porque ele tava longe da gente, ele ficou anos longe da gente até eu buscar ele. Mas agora a gente volta. E essa etapa vocês vão acompanhar com a gente. A gente vai ter que reformar a casa, a gente quer deixar a nossa casa com cara de casa. Provavelmente vocês vão ver muito quadro da gente mexendo naquela casa, de a gente pintando, a gente A botando gente ainda não nossas sabe decorações. se vai pintar antes de entrar ou quando já estiver lá, mas vocês vão acompanhar com a gente como é que vai ser. É Deus que sabe e isso aí vai virar um reality pra vocês. A gente vai mostrar tudo por aqui pelo YouTube, porque o Instagram é limitado e eu sou conversador e... Demais, cara, pelo amor de Deus. E pra quem não isso. sabe, é isso e eu cortando, mas é porque eu me desenvolvi muito com pessoa também, a gente tem que sair pra trabalhar também, a gente tá aqui, a gente vai passar o dia inteiro fora, essa é uma etapa que a gente não mostra pra vocês, nós ficamos quase que 12 a 14 horas fora de casa só trabalhando, atendendo diversos clientes que nós fizemos nesses últimos 5 anos. A internet, ela me ajudou numa etapa onde que as pessoas ignoram muito, de ajudar a lidar com quadros, vamos assim dizer, mas eu fui diagnosticado, pouco antes de eu conhecer Clara, fui diagnosticado com fobia social. E aí não vou explicar detalhes sobre fobia social, você vai pesquisar no Google ou no Cloud ou qualquer outro lugar aí. O que é fobia social? Quais são os quadros, os sintomas, e você vai entender. Nesse meio tempo desse processo, quando eu conheci ela também, eu fui descobrindo que possivelmente não diagnosticado, tá? Tô correndo atrás disso, mas a consulta é cara. Provavelmente a gente tem 99,9999% A gente não, de você. certeza que eu possa ser, que eu tenha, né? Não sou, porque T é quando você pega e C é quando você já nasce. TDAH e autista. Autista sempre foi um achismo assim de geral, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa, tem alguns toques chatos, pode incomodar os outros, né? É isso. Segue a gente aí, a gente não tem mania de ficar pedindo nada não, mas se é canal do YouTube, segue a gente aí, compartilha com quem sempre quis ver bastidores nossos, da nossa vida. E vai acompanhar agora, né? Na casa, vida, um pouco a gente pode falar um pouco mais de trabalho com vocês. Sim. Não só isso, mas muita coisa que a gente quer contar, porque senão a gente já contava tudo aqui no vídeo. Não, porque se deixar ele fica o dia inteiro, então segue a gente, vai perdoando aí, nós vamos melhorar cada vez mais nos vídeos do YouTube. Segue nossas redes sociais no Instagram também. Vamos tentar deixar os arrobas aqui pra vocês aqui, do Bom de Mock, Instagram, as outras redes sociais, papapá. Só segue a gente em todas. E acompanha a gente lá no Instagram também, viu? Os vídeos lá são muito bons. Tchau.